InterD, Ciência e Cultura. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou Adeluna, músico, jornalista e pesquisador, e você está ouvindo o InterD Ciência e Cultura, programa dedicado à divulgação científica e cultural, né? Como o próprio sobrenome aí já diz. O InterD é veiculado todas as quartas às 20 horas na Universitária FM do Recife, nas principais plataformas digitais e no site interd.net.br, onde você também pode acessar tanto áudio quanto versões em texto de alguns dos conteúdos que rolam por aqui, né? Neste episódio da série Minha História, o InterD conversa com Anderson Gomes, cientista e professor da UFPE, presidente da Academia Pernambucana de Ciência. Bom, e aqui ele fala, né, como descobriu a ciência, pessoas que o inspiraram e o propósito da academia. Professor, então, começando aqui do início do começo, como é que foi o seu despertar para a ciência lá atrás? Então, eu não tenho aquela história de alguém que olhava para a ciência, porque eu não tive essa oportunidade. Eu entrei na ciência da seguinte maneira: eu queria ser professor. Minha mãe era professora e eu queria ser professor, e eu descobri que ser professor de física era um negócio que faltava. Então, eu sou licenciado em física. Ao fazer a licenciatura na UFPE, no terceiro ano, eu descobri esse mundo do laboratório, eu descobri o mundo da ciência, mas já na universidade. Então, eu consegui completar a licenciatura já fazendo o que a gente chama de iniciação científica. E aí eu comecei a conhecer esse mundo da ciência. E aí eu fiz mais um ano, o que a gente chama das disciplinas do bacharelado, para ter esse olhar mais da ciência. E aí fiz o mestrado, doutorado no exterior, mestrado aqui em Pernambuco, doutorado no exterior, voltei, e aí a ciência, e aí o caminho seguiu, né? Eu estou falando final dos anos 80 até agora. Então, assim, hoje a gente tem, olhando para a realidade de hoje, as oportunidades de você se despertar, e as oportunidades que, por exemplo, um programa como esse desperta nos meninos ao ouvirem falar sobre ciência, faz uma diferença, coisa que não tinha há 30, 40 anos atrás. Então, quem era de uma família mais abastada podia ver um filme, podia ver uma coisa, ouvir. Mas, no meu não era o meu caso, portanto, eu estava limitado, digamos, à escola. E a escola, naquele tempo, também não falava tanto da ciência para a sociedade como nós falamos hoje. Ainda é pouco, é uma necessidade, mas é muito mais do que 40 anos atrás. E, atualmente, o senhor faz o que agora? Veja, eu tenho uma trajetória que, assim, por muitos anos eu fiquei só na universidade, só como professor, só como pesquisador, quando eu voltei do doutorado, final dos anos 80, início dos anos 90. Depois me envolvi também com a gestão científica, e é uma coisa que eu gosto. Nesse percurso, eu fui diretor científico aqui do Instituto Tecnológico de Pernambuco, fui secretário de Ciência e Tecnologia, na época era Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, com Eduardo Campos. Depois fui secretário de Educação. Hoje tivemos uma matéria sobre um programa que foi eu que comecei, foi eu que criei o programa a pedido do governador, que é um programa chamado Ganha o Mundo. Esse programa que leva os estudantes do ensino médio para o exterior, é um programa que eu criei a pedido do governador, como eu disse, estou repetindo, e que me dá muito orgulho, porque ele persiste, ele virou um programa de Estado, não ficou uma coisa de governo, e faz uma diferença na cabeça dos meninos. Ele vê o Brasil de fora, vê outro mundo. Então, nessa minha trajetória, eu passei por isso, passei pela secretaria. No ano passado, final de 23, bom, aí eu tenho vários envolvimentos com o CNPq, CAP, todos os órgãos de fomento no Brasil e no exterior, e nos últimos anos eu me aposentei de dar aula, mas continuo na pesquisa, faço parte da pós-graduação aqui da Federal, ambiente que nós estamos agora,
E estou, no momento, numa instituição chamada Centro de Gestão e Estudo Estratégico. Esse centro ele é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele faz estudos de futuro e também apoia o governo no que o governo está fazendo, olhando para o futuro da ciência e tecnologia no Brasil. Então, no ano passado, tivemos a 5ª Conferência Nacional, que, juntamente com o professor Sérgio Rezende, que foi o coordenador geral, eu fui coordenador adjunto, então me envolvi bastante com isso. O resultado dessa conferência é que nós estamos hoje trabalhando num grupo de trabalho criado pelo MCTI, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, montando a Estratégia Nacional Ciência, Tecnologia e Inovação para os próximos 10 anos. Então, eu faço parte desse grupo ativamente por conta do CGE, onde eu sou diretor. Então, a minha vida hoje, passados mais de quase 40 anos, desde que eu comecei na universidade, se divide entre a ciência, a tecnologia, a inovação e a gestão científica. E que pessoas, assim, lá no início, durante sua trajetória, lhe marcaram, né, contribuíram para a sua formação também? Olha, a minha primeira professora foi minha mãe. Então, se mãe contar para isso, a minha conta. Conta. Então, assim, obviamente que meu curso, a gente chamava primário, né? Sim. Curso primário e tal, e marcou porque ela era uma pessoa muito batalhadora, teve 10 filhos, eu sou o primeiro, fez o curso, fazia questão de todos os 10 filhos serem formados, quer dizer, isso marca você. Ela me ensinou a persistência, a resiliência, primeira coisa. E aí aqui eu lembro muito bem de um professor de desenho, naquele tempo a gente fazia desenho, estudava desenho, do chamado ginasial, e eu lembro muito bem que quando acabou o 4º ano do ginásio, mas ele me disse uma coisa que era assim: você sempre ajude as pessoas a subirem a escada sem ter que empurrar ninguém para baixo. Você vai do seu lugar e todo mundo sobe, você sobe junto. Isso me marcou, essa frase desse professor de desenho lá do ginásio. Mas aqui na universidade, que é um lugar ainda onde ainda tem um certo elitismo, à época, alguns professores sempre queriam os alunos de melhor nota, e não era o meu caso. E teve um professor que me escolheu, disse, vou pegar esse cara aqui para ver o que é que vai dar. E deu certo. Então, o nome dele é José Roberto Rios Leite, e eu faço questão disso, então eu brinco com ele, eu estou onde estou, culpa é sua. Então, esse professor me marcou porque ele estava voltando do exterior, e eu comecei a fazer iniciação científica com ele, e ele sempre ajudava e continua me ajudando. É um cara que toda vez que eu ia fazer alguma coisa que ele discordava, ele me dizia, mas depois que eu fazia, ele era o primeiro a me apoiar a partir dali. Então, foi um cara que sempre me marcou. E aí, ao longo da vida, nesse processo, você faz, por exemplo, na ciência, na física em particular, em muitas outras áreas, você faz o mestrado, o doutorado, e a carreira não para por aí. Você sempre faz uma coisa que a gente chama de estágio pós-doutoral. Chama pós-doc, ou um pós-doutorado. Uhum. E eu passei um ano trabalhando com um cara que ele era 6 meses mais novo do que eu. E ele foi o meu supervisor do pós-doutorado. E a gente fez muita coisa, e uma dessas a gente abriu uma área de trabalho nova, que é o que perdura até hoje. Isso é uma coisa marcante. E eu trabalhei com algumas pessoas nos anos 80, no início dos anos 90, eu ia numa colaboração com a França. E trabalhei no laboratório lá na França, montando, construindo, elaborando experimentos para uma nova área. E trabalhou comigo uma cientista chamada Anne Lullier. E ela era uma pessoa de teoria e que queria aprender laboratório. Ela começou a aprender, obviamente, e tal, e fui trabalhando. Eu vim embora, fiquei 3 anos, quer dizer, indo lá a cada ano, durante 3 anos por um mês, construímos aquele laboratório e publicamos trabalhos. Eu coautorei 2 trabalhos, sou coautor de 2 artigos com ela. Ela seguiu o caminho dela e eu segui o meu, e ela ganhou o Prêmio Nobel de 2023. Então, assim, muito gratificante você estar eu tinha até colado por aqui, eu mandei um e-mail para ela e ela respondeu dizendo, você estava lá no início. Ou seja, o início foi lá. Então, assim, trabalhar com alguém que você não sabe o que é que vai acontecer, mas era alguém que também me marca muito. Por quê? Porque ela tinha uma meta, e a meta dela não era ganhar o Prêmio Nobel, era conhecer, era descobrir coisas e trazer
um entendimento, conhecimento de algo que estava previsto. E ela perseguiu isso durante todo esse tempo, né? Eu estou falando de 90 até agora, início dos anos 90, e finalmente ela ganhou o Prêmio Nobel, ela e mais 2 pessoas, e ela é uma dessas pessoas que também me deixou marcado. É exatamente por isso. Por ser mulher, por querer alguma coisa que era uma coisa difícil, mas mostrar que podia fazer. Inclusive ela saiu da França, foi para a Suécia, trabalhar na Suécia, mas isso também me marcou. São pessoas assim que... Bom, tem muito mais gente, né? Aqui tem exemplos, pessoas que a gente segue, mas para ficar nesses 3, realmente marcaram. Como é o nome da sua mãe? A minha mãe é Eunice Leônidas Gomes, professora de português, ainda viveu 92 anos. Olha, e lúcida. Maravilha. E sobre a Academia Pernambucana, como é que ela surgiu e qual é o propósito? A Academia Pernambucana de Ciências, ela surgiu a partir de alguns pesquisadores há pouco mais de 80 anos, né? 80 e poucos anos. E ela surgiu a partir de um trabalho que foi feito por pessoas. Eles disseram, nós precisamos ter essa academia, e foi criada a academia. E eu passei a fazer parte da academia há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás. Houve uma mudança, né? Ela ficou por muito tempo com um estilo, e as academias hoje elas são bem mais, digamos assim, ela tem todo um processo rigoroso de seleção para participação, e isso foi implementado aqui na academia há uns 6 ou 8 anos atrás. Um professor da Rural, o José Aleixo, ele passou a ser o presidente, fez uma mudança grande na academia, e eu entrei na academia, e há 4 anos atrás eu fui, 2, né? Fez 2 anos atrás. Então eu fui eleito presidente da academia e fui reconduzido agora, né? Então, a academia, eu sou membro também da Academia Brasileira de Ciências, de 2010, que é uma academia centenária, e ela olha para todo o país. E a Academia Pernambucana, ela procura ter esse papel para Pernambuco. A gente quer fazer com que a ciência chegue mais próximo da sociedade, a sociedade entenda mais o que é a ciência, para poder combater tudo que a gente vê aí, ou apoiar, ou discordar, entendendo o que é que tem por trás. A ciência, ela é transversal, o conhecimento científico, ele é transversal. A gente está falando aqui, estamos usando ciência, estamos usando tecnologia. Todo mundo anda com o celular na mão. Celular é o que a gente chama de... Eu estava numa discussão onde se perguntava, estava discutindo assim, tecnologia high-tech, né, alta tecnologia, ou tecnologia social. E essa coisa, sempre que tem uma dicotomia, eu procuro fazer a pergunta. Aí a pergunta foi assim, o celular é um negócio de high-tech ou é uma tecnologia social? E a resposta ela é as duas coisas. Então, você entender, hoje você está, a mídia está falando, certamente todo mundo agora está ouvindo falar de terras raras. Sim. Porque, por conta de toda essa coisa do presidente americano, que essa confusão, já está de olho nas terras raras que tem o Brasil, que é o segundo maior, onde tem as segundas maiores jazidas do mundo depois da China. Então, a gente precisa saber, isso é algo que a gente vai divulgar mais, que você está segurando, está na sua mão, um equipamento, que é o celular, que nele tem vários tipos de terra rara. O vidro tem terra rara, o microfone tem terra rara, o visor, a câmera e vários outros componentes. Então, ao saber da importância disso, claro, o Brasil não faz celular, mas tem componentes aqui que certamente foi a matéria-prima para algum lugar que usou. Então, entender isso, você passa a entender por que é importante defender a nossa soberania de ter esse tipo de coisa. Isso vale para muita coisa. A biodiversidade. Por que é que ninguém, o mundo olha para a gente com certo cuidado, com certo, não diria a palavra temor, mas com certo cuidado. Porque a gente tem biomas que não existe, que não só existe aqui. De fato, o Amazonas é o pulmão do mundo. E uma boa parte do Amazonas está aqui. A ciência consegue explicar todas essas coisas. A gente quer que a sociedade entenda isso sem ter as famosas notícias falsas. Sim. Fake news. A gente quer que entenda com a ciência verdadeira. E uma das coisas que a gente tem feito é isso. Nós temos uma coluna num dos jornais da cidade, toda semana, onde a gente fala sobre algo científico com um olhar, um palavreado que as pessoas entendam. Sim. Então, um dos papéis da Academia Pernambucana de Ciência é esse, de divulgar a ciência e de estar dentro. A gente fica atento a tudo que, no nosso caso, o governo de Pernambuco faz
o governo federal faz que afeta Pernambuco do ponto de vista de uso da ciência, e a gente emite opiniões. E a gente apoia, não apoia, e nós emitimos opiniões. Nós gostaríamos de, nessa próxima etapa, isso é uma coisa que nós vamos tentar construir, fazer como a Academia Brasileira de Ciências faz, que é gerar documentos. Ela gera documentos, por exemplo, sobre inteligência artificial, sobre mudanças climáticas, sobre educação e ciência. Tudo que a gente está falando de ciência, a educação está na base. Qual é a conexão? Então, a gente faz esse tipo de trabalho. Então, no momento, nós, por exemplo, submetemos um projeto para a FACEP, que vai ser avaliado, vai ser julgado, e se a gente ganhar esse recurso, a gente vai poder ir em todo o estado, nas escolas, divulgando. Queremos capacitar professores, queremos complementar o que o Estado já faz, a Secretaria de Educação já faz, e a gente pode complementar muito bem. Temos 100 pessoas, são 100 cientistas dispostos. A nossa academia, o recurso é do próprio, somos nós mesmos que bancamos, temos uma taxa, né, tem uma anuidade, e eventualmente nós vamos ter novas modalidades de membros. Uma delas vai ser um membro institucional, empresas que possam querer contribuir com a academia e, em troca, vão ter esse contato direto e essa conversa com cientistas sobre problemas e questões daquela empresa ou que interessa para a sociedade como um todo. Então, a academia ela tem esse papel, ela foi bastante renovada nos últimos 8, 10 anos para cá, e ela está cada vez mais preparada e se preparando para ter essa função de trazer a ciência para a sociedade. Hoje, o ensino de ciências ele tem que ser totalmente... Aliás, o ensino, da forma geral, ele tem que ser totalmente mudado. O professor hoje não adianta encher o quadro de forma. Tem que trazer para a realidade, tem que trazer para o dia a dia. E a ciência está no dia a dia em todo canto. Você acorda, a luz, quando o sol aparece para a gente diz, o sol nasceu, ele não foi dormir, ele não nasceu não, ele estava olhando para outro canto, a gente rodou lá e tem toda a geografia. Aí vem a fotossíntese, que é parecido com o que é feito com a energia solar. Então, o nosso dia a dia é ciência atrás de ciência, o ar que a gente respira, tudo mais, a poluição, entender a poluição. A gente, quando teve a pandemia, que a gente passou a usar máscara, que todo mundo achava ruim, eu viajo muito, vou muito para o exterior, vou muito na Ásia, vou muito na China, e o pessoal sempre usa máscara, independente de pandemia. Por quê? Por causa da poluição, que está bem menos lá agora, como era 15, 20 anos atrás. Então, a gente vai no médico, você vai fazer uma tomografia é coisa de 30, 40 anos atrás. Você vai num oftalmologista, vai fazer um tratamento de catarata, usa um equipamento para ver sua retina, é totalmente não invasivo. Tudo isso é ciência, tudo isso começa num trabalho científico que alguém fez 30 anos antes, depois virou tecnologia, e a inovação vem em usar isso para algum propósito. Então, quando a gente fala ciência, tecnologia e inovação, a base científica ela está lá, então aquilo se transforma em tecnologia. A gente não quer que vire tudo aqui, você está vendo aqui uma prateleira cheia de livros, tem artigo, tem não sei o quê. Isso aqui é para guardar, é para ficar aqui na memória, mas se ficar só aqui, não adianta de nada. É claro que de cada 100 artigos, talvez um vire um prêmio Nobel, mas é por aí. Esses outros 99 te deram conhecimento. Então, quando teve a pandemia, que é um exemplo que a gente tem usado muito, que a vacina foi feita em um ano e tinha gente desconfiando que sabe que a vacina leva tempo, as pessoas esquecem de todo um conhecimento gerado ao longo de 20 anos, que era tipo assim, nós temos uma solução esperando o problema veio, a solução estava lá. Esta é a verdadeira ciência, que ela faz coisas onde ela não precisa ser para hoje. Conta a história, eu acho que ela é verdadeira, que quando Edison inventou a lâmpada, alguém perguntou, para que serve isso? E aí ele disse, para que serve um bebê? Então, a gente tem que criar o bebê direitinho, tem que fazer... Porque daqui aquele bebê, ele pode ser o nosso próximo presidente, ele pode ser sei lá o quê. E se a gente não cuidar, ele pode ir para um caminho errado. Então, a ciência ela tem esse fundamento. E hoje, muita gente já compreende isso. A gente tem que passar isso, mas aí vem o lado ruim da história, que é assim, no Brasil, a gente fala muito da importância da educação, da importância da ciência e faz pouco. Então, tem um ciclo vicioso que é assim, o nosso professor do ensino fundamental médio, ele não é bem pago, ele não é bem formado, ele forma pessoas com o que ele aprendeu há 30 anos atrás, então não está numa realidade atual,
de forma que isso vai gerando consequências negativas. Agora, tem muita gente chamando a atenção disso e muita coisa também está sendo feita. Mas precisa essa mudança, onde trazer para a sala de aula o dia a dia vai fazer a grande diferença. Então, ao explicar que você precisa saber a velocidade, se você vai 2 carros, um para um lado, outro para o outro, a velocidade se soma ou se subtrai. O advogado tem que saber disso, porque o cara com radar medindo a velocidade, se ele está indo na mesma direção do carro, está no contrário, pode dar um erro muito grande. Então, a ciência ela é para tudo, agora precisa trazer para o dia a dia. E é isso que a gente, mesmo na universidade, em geral, nem na universidade a gente ensina desse jeito. Então, ao não preparar o professor desse jeito, ele não prepara o seu aluno, e aí o ciclo vicioso. Esse ciclo ele está mudando. Que bom. Está mudando. Costumo até dizer que a ciência está em tudo, né? Você olha aqui ao redor, tudo é ciência. Aí você vai no banheiro, tem ciência ali, as coisas que você usa, tudo, shampoo, creme dental, papel higiênico, tudo tem ciência ali. Como eu te falei, eu viajo muito. Então, uma das coisas que eu achei interessante numa das últimas viagens, você falou de banheiro, foi na China. Eu estava no hotel, não tinha nada, descarga, nada. Então, você tinha uma coisa no chão, uma lâmpada, e você, ao colocar o pé, veja, você senta normalmente, ou em pé, você está ali, você colocava o pé, a descarga era acionada por luz, a portinha abria, fechava, e tinha uma lâmpada esterilizadora dentro do vaso. Então, veja, e você não tocava em absolutamente nada. Aí você diz, pô, mas isso é lá nos grandes hotéis? Não, isso é uma coisa que pode ser feita aqui. Tem competência, tem tecnologia, aquilo ali, alguém teve a ideia, inovou, colocou lá e pode ser copiada e adaptada para tudo. Então, realmente a gente tem ciência em todo canto, até dentro do banheiro. E aproveitando esse gancho aí, que futuros e desejos, assim, que desejo você tem para o futuro da ciência no Brasil? Olha, meu complicado eu te responder isso, porque eu estou exatamente num grupo de trabalho que está elaborando, a partir da conferência, a partir de todo o material. A conferência, 100 mil pessoas no Brasil passaram um ano discutindo ciência e tecnologia em todos os estados desse país. E eu estava ali compilando todo esse material. Então, o que nós estamos fazendo agora, ajudando o Ministério com são 15 pessoas num grupo de trabalho que envolve a Academia Brasileira, a SBPC, o setor empresarial, representantes da CNI, representantes dos estados. Então, são 15 pessoas trabalhando no que a gente chama da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para os próximos 10 anos. Então, a gente está vendo, por exemplo, o que é que o Brasil é líder mundial. O que é que o Brasil é bom nacionalmente, mas ainda não é líder mundial. Então, nós estamos, o que a gente gostaria, o sonho é que a gente tire do papel que a gente planeja. Se você olhar para trás, você vai dizer assim, olha, tiveram vários desses documentos. O que é que desses documentos viraram realidade? Talvez 10%, 15%. Aí o chinês, que é o exemplo típico, que os caras há 50 anos atrás disseram, nós vamos fazer um negócio para 50 anos e a cada 5 nós vamos ajeitando ele. Então, em 1960, isso saiu na mídia recentemente, mas a gente já sabia disso, em 1960 a China não tinha carro. O Brasil tinha mais carro do que a China. A China tinha meia dúzia de carro que era do partido. E aí eu usava. Hoje, a China é quem mais faz carro no mundo. Principalmente os carros elétricos. Os caras viram coisas que a gente também viu. A gente fez aqui o Pro-álcool, né? Para usar o álcool. Naquele mesmo momento, um pouco antes, a China disse o seguinte, a gente não tem essas coisas, vamos para o carro elétrico. Investiram nos carros elétricos, que é a realidade de hoje. Então, hoje, a gente tem um olhar, a gente sabe, a gente olha para um futuro vindo do futuro, essa frase não é minha, essa frase é de Silvio Meira, e é uma realidade. Não adianta a gente olhar para o futuro daqui para frente, a gente tem que olhar de lá, o que é que a gente quer lá, não agora. Agora já era. Então, existe uma frase também, tipo jargão, o futuro a gente faz agora, mas que futuro a gente quer fazer agora? Então, o meu olhar é que várias das coisas que a gente está falando, que a gente sabe da necessidade, a gente precisa que ela saia do papel e a gente precisa ter essas coisas como política de Estado, não de política de governo. Sim. Isso passa pela política. As ideias estão aí, os documentos estão aí, o caminho está aí.
E os exemplos. Você pode seguir o exemplo que a China tomou, ou pode seguir o exemplo que os Estados Unidos está tomando agora, não porque o povo queira, porque os gestores que estão lá estão indo pelo caminho claramente errado. Todo mundo está vendo isso. Então, o que é que a gente quer? Não é chegar, não, nós vamos ser uma China em 10 anos, ou em 20 anos, ou nós vamos ser a mesma coisa, não, mas nós podemos adaptar, aprender o que eles fizeram e fazer muita coisa. A gente já fez muita coisa. A gente, como eu disse, tem o pró-álcool, que é o álcool, né, como combustível. A gente tem essa biodiversidade e a gente tem a energia, o sol aqui, né, a capacidade de gerar energia através da energia solar, a energia eólica, a gente tem muita capacidade. A gente precisa fazer aqui dentro. A gente precisa desconcentrar as coisas. Desconcentrar é a palavra melhor que está se usando para descentralizar. A gente não pode ter a concentração que a gente tem, que foi tradicionalmente, que foi de onde começou, no sul-sudeste, sudeste, sul principalmente, sudeste, a gente não pode mais se dar o luxo de ter isso. Eu tenho uns gráficos, uns indicadores que mostram o seguinte: nos anos 80, a maioria das pessoas se formavam no sudeste e vinham para cá, e vinham para o nordeste. Era lá o lugar de formar. Hoje, esse número caiu bastante. Se antes era 80% formados lá, agora são 45%, 50%. O resto já está se formando por aqui. Para isso precisa ter universidade, para isso precisa ter gente nas universidades, espalhada no Brasil todo. Esse é o diferencial da China. Eles não concentraram tudo em Xangai e Beijing, não, é tudo espalhado. Várias cidades. E, olha, estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas. Pois é. Então, aqui nós precisamos fazer a mesma coisa. Começa a ser feito. Quando você cria institutos, quando você tem institutos federais de todo o país, quando as universidades estão em muito mais volume em todo o país, e aí agora precisa de recurso humano, e aí quando você tem o recurso humano vai requerer infraestrutura, e tudo isso requer decisão de dizer, eu vou investir nisso, mas o meu retorno é daqui a 10, 15 anos. Então, o sonho é que tivesse um pacto, dizer, olha, isso aqui independe de quem está no governo, a sociedade precisa, vamos cuidar disso. O exemplo disso é o SUS. Sim. O SUS é um sistema que é um sistema de Estado, não muda, entra governo, ninguém mexe naquilo, e muitas outras coisas mexem. Então, isso precisa ser feito principalmente na educação. A nossa educação ainda é muito diferenciada. Nós não temos um padrão mínimo, básico, que dali é dali para cima. Todo mundo que fez, todos os países que despontaram, investiram muito na educação, ciência e tecnologia, com os impactos econômicos e sociais que vêm depois. Então, assim, o sonho é tirar do papel o que se planeja e fazer tornar realidade. Agora, a gente já está chegando ao final aqui da entrevista. Aí eu queria que você indicasse, né, alguns livros, séries, filmes, que você acha que é legal assim, para quem gosta de ciência e para despertar as pessoas para a ciência também. Bom, só coisa que hoje é muito fácil, né? Você querer o que quem está nos ouvindo precisa fazer é dizer o seguinte: eu quero. Os filmes que eu lembro são filmes mais antigos, né? Eu até brinco, os Jetsons, que falava dessas coisas que a gente está vendo hoje, né? De vez em quando, aquele Júlio Verne, só essas coisas mais antigas. O que é que eu sugiro? Em vez de te dar uma lista, o que eu sugiro é assim: as pessoas precisam saber, a gente não tem para onde correr hoje, mas as nossas bibliotecas estão na nossa mão. Então, eu sou do tempo da gente ir para a biblioteca procurar isso. Não, você chega aqui e você diz, olha, eu quero assistir um filme sobre tal e tal tema. E aí pede informações sobre aquilo e consulta pessoas para ter certeza de que aquela informação que você está tendo é a informação adequada. Então, eu tenho uma neta de 17, você vai fazer 18 anos, a gente conversa sobre o que é que ela vai fazer, ela diz, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu digo, não se preocupe. Estude para aprender coisas que você vai resolver problemas que ainda não existem. O que é isso? É estudar o básico, você tem que saber escrever e interpretar textos, que é o que a gente chama de português, de língua. Você tem que saber raciocinar, calcular, etc., que isso é a matemática. E você precisa ter esse conhecimento básico das ciências, da geografia, da história, contextualizar. Então, eu não indicaria uma lista de filmes, mas eu indicaria que procure o que é que você quer conhecer. E eu vou dizer uma palavra que é uma palavra mais técnica, mas hoje nós trabalhamos muito com a multidisciplinaridade,
a interdisciplinaridade. O que é que quer dizer isso? Eu estou aqui no departamento de física, eu sou físico de formação, faço parte da pós-graduação da física, sou professor de física, mas faz mais de 20 anos que eu sou professor na odontologia. Então eu comecei a trabalhar com dentistas usando as minhas técnicas de física aplicadas a toda a área de odontologia. Hoje eu tenho livros sobre esse tema, mas eu aprendo com eles. Então essa interdisciplinaridade é o que a gente precisa hoje. E essa interdisciplinaridade vale não só dentro da ciência, mas vale para a ciência, dentro da ciência, nas ciências exatas, nas ciências humanas, naturalmente passa pelas artes, passa pela cultura, passa por todo esse ambiente. Tem um vídeo que eu gosto muito do Tyson. Neil deGrasse Tyson. Exatamente. Tem um vídeo muito bom dele, que ele diz o seguinte, ele está falando sobre alfabetização científica, como a gente vai chamar. Ele diz, olha, a gente cria uma criança passa um ano ensinando a andar e a falar. Passa o resto da vida mandando ficar sentado e ficar lá. A gente tolhe a criatividade. E ele diz uma frase assim, que chato seria se todo mundo quisesse ser cientista. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham essa visão de mundo muito, muito diferente. Então, precisa ter essa leitura, precisa assistir filmes da área de psicologia. Se você não gosta de ciências exatas, assistam os filmes que têm a ver com isso. Pergunte lá. Então, tem filmes que a gente estava aqui conversando antes. Perfume de Mulher é um filme que eu gosto muito. E ali tem muita coisa envolvida, tem muita ciência envolvida, o olfato. E aí você não tem um olfato, mas tem um negócio técnico chamado nariz eletrônico. Então, assim, hoje é uma coisa muito, muito misturada. E essa interdisciplinaridade não dá para você hoje dizer, eu quero ser o cara especialista daquilo. É melhor ter um pouco de generalidade, ser um pouco generalista e aprofundar onde você quer. E pode ser por um momento, pode ser... a minha vida científica, eu tenho um fundamento, eu tenho um básico, eu trabalho na área de ótica, mas o que eu faço muda de acordo com o que vem pela frente. Então eu estou trabalhando numa coisa que eu acho que eu entendo que daqui a, 10, 15 anos aquilo vai ser importante, eu começo a trabalhar agora e aquilo vira importante. E eu já dei minha contribuição, aí eu mudo de área, como a gente chama. Então eu passo a aplicar em outras coisas. Então os temas vão mudando. Com a chamada inteligência artificial hoje, o que é a inteligência artificial? Nada mais, nada menos do que um conjunto de metodologias, de métodos que vêm da computação, que se juntaram com o desenvolvimento maior do hardware, da capacidade de processar grandes volumes de informação. Essa coisa explodiu nos últimos anos. E o que parecia, inclusive, ser muito caro, pode ser muito mais simples, por conta de que eu tinha muitos chineses trabalhando nisso, sim, trazendo, quando fizeram o DeepSeek, que faz a mesma coisa que vários outros fazem, o ChatGPT, etc. O que é que os jovens, ou até os adultos que temem ainda, tem que olhar, tem que saber usar essas coisas. Então, e aí é bom escutar um filme, é bom ler um livro, é bom ouvir um podcast, e aí você tem que saber quais são as pessoas. E aí você consulta, né, quem você entende, olha, esse negócio é bom, e as pessoas vão dizer, olha, isso aí, pode até escutar, mas escute sabendo, preparado para o que vai ouvir, que não necessariamente aponta na direção certa. Muito bom. Obrigado, professor. Você quer deixar algum último recado aí pro pessoal? Olha, primeiro agradecer a você, foi excelente e parabéns pelo programa. Vamos divulgá-lo na nossa academia, né, para os acadêmicos. E a mensagem é: não vamos desistir do Brasil, isso foi uma frase de Eduardo Campos, sim, pouco antes dele falecer, e vamos ser resilientes e ter essa base, esse fundamento, essa vontade de ser o melhor, o maior, sem tirar ninguém do seu lugar. Tá bom. Obrigado, professor. Inter D, Ciência e Cultura.